Bom, pessoal, boa tarde a todos mais uma vez. Hoje, dia 12 de agosto de 2021, é uma quinta-feira, 16h09. Vamos começar a nossa reunião aqui da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco Clara, Núcleo Baixada Santista. Faz algum tempo aí que a gente não se encontra e a ideia mais é dar uma nivelada, né? Sobre o que tem acontecido aí tanto no nosso núcleo, né, em âmbito local, em âmbito regional, como também no âmbito nacional. Né? Uma das grandes ah, uma das grandes atividades que aconteceu recentemente foi uma reunião que nós tivemos com o Dom Tarcísio, né? O bispo daqui da Diocese de Santos. Eu solicitei uma reunião com ele para justamente conversarmos um pouquinho mais de forma aprofundada sobre a BEFSE, né? E convidei o Eduardo Brasileiro para participar, para ele fazer um panorama, né? De como é que está a situação no âmbito nacional. E o Eduardo, ele fez uma apresentação, né? Bem objetiva mesmo, né? Desde a caminhada lá, desde 2019 até agora. E eu sei que o bispo e o padre Valdeci, que estavam presentes, né? Foi uma reunião virtual. Eles ficaram muito admirados, né? Com o que o Eduardo apresentou e também até muito contentes, né? Pelo próprio Eduardo, né? O Eduardo é muito desenvolto e fez uma bela de uma apresentação que eles ficaram encantados, né? Enfim. O Eduardo falou de uma reunião que ele tinha tido com outros membros da BEFSE, com a presidência da CNBB, né, com o Novo Amor e mais dois outros bispos. E nessa reunião da CNBB, ele apresentou para o bispo, para o Dom Tarcísio, o que tinha sido discutido, quais teriam sido as propostas, né? E foi são quatro pontos principais, né, que a PFC apresentou para a CNBB, inclusive criar comissões de animação em cada regional da CNBB, né, se não me engano são acho que 17, né, então em cada regional ter uma coordenação de animação de economia de Francisco e Clara, que apoie cada uma das dioceses, cada uma das arquidioceses onde existir, né? Falou de uma formação para padres jovens, né? Uma formação para juventudes e principalmente e também dentro do eixo universidades, né? Fazer um forte trabalho com as universidades católicas, né? PUCs e também extensivo às escolas, né? Que estejam ligadas à Igreja Católica, né? Bom, enfim. E basicamente foi isso que o Eduardo apresentou para o Dom Tarcísio. Né? Eu sei que eles gostaram muito desse plano em nível nacional, né? E solicitaram que fosse apresentado algo similar para ser aplicado aqui na Diocese de Santos, sabe? Eu vou ver se compartilho rapidamente aqui. Lembrando que tanto a apresentação do Eduardo quanto uma memória que eu preparei sobre essa reunião, eu cheguei a postar no grupo, né? Se houver necessidade, se alguém tiver interesse, eu posso depois reencaminhar, né? Mas enfim, só estou dando uma recapitulada, né? Agora, quanto ao encaminhamento dessa reunião, Pascoal, sei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela, só um minutinho. Ah, tá aqui mesmo. Tá. Uma janela, vamos ver se eu consigo aqui. E aí, acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Compartilhar. Me diga aí, vocês estão vendo?
Sim, só precisa ser mais, Um pouco aumentar maior. mais. A letra, aumenta a letra um pouquinho, fica melhor. Vamos ver o que eu consigo. Tá bom assim? Ok. Agora tá. É que eu não estou vendo vocês, né? Vocês me dão uma guiada aí. Bom, enfim, da reunião, né? Ficou esses encaminhamentos, quer dizer, concordaram de fazer uma apresentação da BEFSE para a Diocese, envolvendo aí esse público-alvo, quer dizer, a parte de agentes pastorais e o clero, né? De uma maneira geral, e aqui o que seria desenvolvido nessa apresentação? Formar também aqui na Diocese uma comissão de animação, desenvolver um ciclo de formação para os padres até 40 anos de seminaristas, preparando uma nova geração de padres, né? Focando a economia de Francisco e Clara, e desenvolver um ciclo de formação para as juventudes aqui da região, né? Envolvendo pastoral da juventude, pastoral juvenil. E uma coisa que já está acertada em nível nacional e que também aqui Dom Tarcísio, como ele tem um viés muito forte na parte de educação, gostou muito também, que aí você vai ter um espaço, né? Dentro da campanha Fraternidade de 2022, cujo tema vai ser Fraternidade e Educação, né? Fora esse primeiro item, que está totalmente alinhado com o que a BEFS apresentou para a CNBB, né? Outros assuntos também foram tocados, como, por exemplo, a questão de uma maior aproximação com a Unisantos, né? Com a Universidade Católica, né? Na verdade, o nosso desejo é uma aproximação com as universidades em geral, né? Mas como a gente tem, vamos dizer, uma certa facilidade, né? A Unisantos está ligada à Diocese, então a gente deve provocar essa reunião em breve, né? E quem sabe a gente consiga aí criar esse grupo de trabalho e reflexão, que é uma experiência que a PUC Minas já está desenvolvendo, né? Dentro da universidade, lá dentro da PUC. Organização de seminários, cursos de extensão, encontros de formação, né? Começar a trilhar um caminho de interface da economia de Francisco e Clara. Aqui está errado, economia de Francisco e Clara, EFC que seria. Com o Pacto Educativo Global, né? E também começar a trabalhar aí novos currículos, né? Em especial dentro da área econômica. Uma coisa que não está citada aqui, mas é que nessa oportunidade que a gente pretende manter esse contato com a Unisantos, a gente também deve retomar o assunto mapa da desigualdade, né? Que é algo pendente que a gente ficou de fazer uma reunião específica com a Unisantos para tratar também desse encaminhamento. Mas como se Deus quiser, a gente vai conseguir essa reunião especificamente, né? Conforme for, a gente embute também o mapa da desigualdade, né? Uma outra coisa assim que surgiu dessa reunião foi aproveitar, né, a retomada do Pacto pela Vida na Baixada Santista, né, com uma fala do Eduardo, né, falando sobre nova educação, nova economia, juntando aí mais ou menos todos os movimentos que o Papa tem provocado, né? Quer seja pelas suas cartas encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, né? Economia de Francisco e Clara, o Pacto Educativo Global, né? Enfim. Então, dessa reunião já saiu aí essa possibilidade, que depois foi confirmada, né? Do Eduardo desenvolver esse assunto, que é o que vai acontecer amanhã, né? No encontro do Pacto pela Vida aqui na Baixada Santista. Outra coisa também, né, lá, tá vendo? Já fluindo, né? Já desembocando aí numa abrangência maior, começar a envolver a Unisantos seria envolvida antecipadamente,
mas em seguida já a Unifesp, Unisanta, que são grandes parceiros, né? Estão inclusive no Pacto pela Vida, colégios, né? Como o Liceu Santista, São José, Estela Maris, enfim, os colégios ligados aqui à Diocese, né? Então a ideia seria organizar seminários, cursos de extensão, né? De tal forma que esse público-alvo possa participar. Aqui, me desculpe, está errado, não é EUF, é EFC, né? Interface da Economia de Francisco Clara com o Pacto Educativo Global, né? Porque todos essas entidades ligadas à Diocese, Unisantos, colégios católicos, né? Eles já estão se mobilizando em relação ao Pacto Educativo Global, já estão tendo encontros e reuniões alinhados à proposta aí do Papa, né? E, da mesma forma, estudar em novos currículos, né? Isso é uma repetição. Uma coisa que o padre Valdeci ele apontou, né, nessa reunião com o Eduardo, né, é assim, como a BEFSE está em contato com muitas entidades em nível nacional, né, entidades que têm várias ações sociais em curso, né? MST, tem lá a parte da economia solidária, tem do semiárido, enfim, são várias entidades em nível nacional, a parte de reciclagem também, né? Banco comunitário, enfim. Aí o padre Valdeci mostrou interesse, né, nesses assuntos e abriu uma possibilidade da BEFSE assessorar a diocese, né, nesses assuntos, e dentre eles, nada mais, nada menos, tem o grande projeto da BEFC para o Brasil, que seriam as casas de Francisco e Clara, né? Então, são assuntos que, na medida em que o contato mais forte, né, com a diocese for se firmando, então a gente vai procurar dar o suporte, dar a assessoria, dar o apoio que a gente puder para que isso se torne uma realidade, né, que essas iniciativas elas aconteçam aqui na diocese. Bom, o primeiro item da pauta basicamente seria esse, né? Em relação a esses encaminhamentos, né, que saíram dessa reunião, eu conversei com o Eduardo e a gente preparou um projeto com aqueles itens todos para ser apresentado para o bispo, né, e o padre Valdeci, para a diocese, enfim. Basicamente, sobre tudo isso que foi discutido e proposto os encaminhamentos, né? Eu vou ver se consigo rapidamente também mostrar para vocês em primeira mão, porque esse projeto não tem nada aprovado. Tá, então, a carinha dele ficou dessa forma. Está muito pequeno? Por enquanto tá bom. Então tá. Deixa eu tirar isso daqui. Então tá. Bom, o título do projeto ficou como Construção da Economia de Francisco e Clara na Diocese de Santos. E basicamente ele vai ter 5 etapas, né? Que seria Encontro Diocesano, Papa Francisco e a Economia de Francisco e Clara. O segundo seria a formação, a criação de uma comissão diocesana de animação da Economia de Francisco e Clara. Um ciclo informativo sobre Ecofran, né, Economia de Francisco e Clara. Encontro formativo sobre a Economia de Francisco e Clara para padres seminaristas. E encontro diocesano de animação das juventudes, né? Aqui tem o objetivo, né, que seria difundir, fomentar e articular o chamamento do Papa, enfim, dentro da Diocese de Santos. Aqui se repete, né, as 5 etapas, e aqui então a gente já faz uma proposta, né, de como isso seria, o que poderia ser encaminhado, poderia ser implementado, né? Então, encontro diocesano, qual o objetivo, umas 2 horas lá para setembro,
envolvendo o clero, né? E as pastorais. Seria, assim, um encontro interno, né, para a diocese. A criação da Comissão de Animação Diocesana, da EFC, né? Então, a diocese formalizaria um grupo de trabalho, né? E esse grupo ficaria responsável por animar e articular a economia de Francisco Clara em conjunto com o núcleo da Baixada Santista, né? Tem uma proposta de data, enfim. Aqui já é o ciclo formativo sobre a economia de Francisco Clara, que seriam 4 encontros de 2 horas cada, né, de cada um desse encontro. Seria um ciclo formativo em parceria com a Unisantos, com certificação e tudo, né? Enfim. E seria destinado ao público em geral, seria aberto, né? Um primeiro encontro ficaria como Realmar a Economia, o chamado do Papa Francisco, Encontro Mundial e Organização Brasileira, né? A ideia, tá vendo? O Eduardo colocou aqui como possíveis, né? Apresentadores, o Célio Turino e a Marcela Vieira, né? Ambos da ABEFS Nacional, né? Cada um com a sua história, sua experiência. O segundo encontro seria o que está acontecendo com a nossa Casa Comum, né? Para ver a conjuntura econômica atual, o impacto na nossa Casa Comum. A sugestão que o Eduardo colocou foi o Ladislau Dalmor. Novas arquiteturas econômicas seria o terceiro encontro, né? Apresentar as possibilidades econômicas que temos de novas economias, né? Para tanto, está sendo proposto o Marcos Arruda e a Moema Miranda. O quarto encontro seria sobre Casas de Francisco e Clara, né? Projeto territorial da economia de Francisco e Clara, que seria justamente para mostrar qual é a ideia dessa iniciativa, né? E a gente traria o próprio padre Wilson Bro, né? Que à frente de todo esse processo, né? O Peterson, ele já está desenvolvendo alguma coisa no território dele, em São Paulo, né? Onde ele reside e trabalha também, em relação à BEFS e a paróquia que ele atua, né? Daí aqui seria um encontro formativo para padres e seminaristas, né? O quando aqui a definir, conteúdo programático seria uma coisa assim bem para dentro mesmo da igreja, né? Falando de uma forma bastante transparente sobre o chamado do Papa, né? Assim, mais aprofundadamente, eu quero dizer, né? Uma carga horária de 2 horas. O Eduardo deve puxar esse assunto e eu devo dar um apoio aí especificamente nessa etapa. Aqui o encontro diocesano de animação das juventudes, né? Seria aí um período da manhã ou tarde, talvez isso daqui fique até para 2022, vai depender, uma explanação geral, formação de subgrupos e apresentação de ações, né, envolvendo as juventudes que participarem, né? E quem vai conduzir essa etapa seriam os jovens, a própria BEFS, né? Então tem vários aí citados, né? Então tem o Dai, tem a Gabriela, o Peterson, o Andrei, irmã Fátima, irmã Michele, enfim, são irmãs de grande atuação na construção atual, né, e organização da BFC nacional. Aqui, mais ou menos as etapas que seriam adotadas, né, para esse planejamento para alcançarmos esse objetivo. Então, ficou com um planejamento estratégico, uma sensibilização, né, encontro diocesano, criação da comissão de animação diocesana, formação para padres seminaristas, ciclo formativo, o encontro diocesano de animação das juventudes, e a consolidação se daria com a comissão de animação diocesana da EFC, né, que teria como um foco continuar a animar a EFC na diocese, criar uma agenda de integração da diocese
com a sociedade e acompanhar a Organização Nacional e Mundial da EFC. Um cronograma, né, disso tudo que foi apresentado, né, propostas de algumas datas, fazer reuniões de avaliação, né, e a comunicação do projeto através das mídias, né, algo que seria liderado, vamos dizer assim, pela assessoria da Diocese, né, envolvendo no que couber aí a imprensa regional. E os responsáveis aí por esse projeto, que tem como foco, né, justamente levar a EFC para dentro da Diocese, de uma forma mais firme, né? Enfim, foi essa encomenda que foi solicitada ao Eduardo, né? E o Eduardo fez esse encaminhamento, né? Fiquem à vontade para falar, mas foi dessa forma que a coisa foi feita, né? É um produto, vamos dizer, é um projeto para dentro da Diocese e que foi solicitado para a BEPS Nacional, né? Que a gente, como núcleo, né, a gente apoiaria, né? Posso falar? Pode, Posso falar? pode. Quem que... A Luísa, ô Luísa. Eu sou a Luísa, Pois Luísa não, Alonso. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar podendo participar dessa reunião. É sempre melhor primeiro escutar do que depois falar, mas eu vou ser um pouco heterodoxa, não vou respeitar muito essa ordem, né? Mas eu queria só dizer o seguinte, que eu entendi que a proposta que foi, com a qual se conversou com o Dom Tarcísio e o padre Valdeci, é uma proposta muito assim de ampliar a formação e, com isso, o número de pessoas que possam trabalhar na proposta da economia de Francisco e Clara. Eu vejo que é uma proposta, assim, inicial, né, de primeiro pontapé, e que vai gerar muitas outras demandas, porque quando você começa a trabalhar questões, assim, muito gerais, como foram colocadas, né, quer dizer, você depois vai ter, bom, e aqui na Baixada Santista, como é que as coisas se dão de fato, né, o que é que precisa ser feito, esses grupos de jovens são muito legais, mas às vezes eles acabam muito rápidos também, né? Então, de repente, a gente pode estar trabalhando com clube de jovens, clube de mães, o que a realidade vai mostrar? Uma realidade que eu, nesse momento, não conheço. Eu moro em Santos desde fevereiro deste ano, né? Mas imagino que vai ser também um momento, assim, de aglutinar pessoas interessadas, mobilizadas, sensibilizadas. Eu mesma estava muito fora de programas junto de comunidades já há algum tempo, mas em 2006 eu li a Laudato Si e fiquei assim bastante sensibilizada com essa perspectiva de você ter uma nova educação, que tem que ser, né? A gente não pode mais compartilhar com a educação que tem hoje, para a gente ter uma nova economia, para a gente ter uma economia que não mate os seus trabalhadores, né? A minha área de pesquisa foi muito intensa junto com trabalhadores de TI, e eu sou uma analfabeta digital, né? Mas eu dou meus pitecos lá. E os caras estão morrendo porque estão trabalhando 18, 20 horas, e a gente sabe, em termos, assim, clínicos, né, que quem trabalha mais de 15 horas por dia, numa semana, está arriscado seriamente a ter problemas cardíacos e mesmo problemas cerebrais, né. Então, a gente sabe que a gente tem que ter uma nova economia e a gente tem que se preparar para uma nova educação. Eu gostei bastante da proposta, mas entendo que ela está sendo a primeira oportunidade de realmente aglutinar as pessoas e deixar claro para todos de alguma coisa que certamente vai se transformar ao longo do tempo, mas é de por que a gente está nessa, né? De por que a gente está fazendo e como que a gente vai ter essa sensibilidade para muitas vezes incluir outras pessoas que não estão aí, né? Eu gosto muito de trabalhar com grupos de mulheres, especialmente as mães. Se eu um dia fosse presidente do Brasil, eu escolheria uma mãe da favela para ser ministra da Economia, porque elas fazem maravilhas com pouco dinheiro, né? Mas é isso. Muito obrigada pela escuta. Só recapitulando um pouco, né, até para situar,
o núcleo da Baixada Santista, né, ele tenta difundir a iniciativa e a ideia, né, da melhor forma possível na região, né? A gente já fez bastante coisa, né? Enfim. E esse projeto foi justamente para trazer a diocese para esse trabalho, né? Porque, embora a diocese, em tese, faça parte até do núcleo, né? Um trabalho mais forte, isso daí a gente, por parte da diocese, a gente não estava observando, né? E eu gostaria de afirmar bem qual foi o objetivo de tudo isso, né? Na verdade, a reunião com o Eduardo foi para a diocese, né, na pessoa do bispo, do padre Baldessi, ter uma ideia de como é que está o movimento em nível nacional, né? E que o Eduardo colocou com maestria, né? Enfim. E em frente à proposta para a CNBB, daí surgiu a proposta de a BEF se apresentar um projeto para a diocese. Foi bem assim esse encaminhamento, entendeu? Eu não achei, a princípio, né, necessidade de passar pelo crivo aqui do núcleo, sinceramente, né? Por conta de ser uma encomenda que foi feita diretamente para a BEFSE, né? Eu atuei mais como um intermediário nos contatos, né? E agora no apoio à BEFSE Nacional para que esse trabalho se torne uma realidade. Mas é uma proposta que a gente não sabe nem se a própria diocese vai aceitar tal e qual está sendo apresentado, né? Mas enfim, é só esse comentário que eu queria fazer. Eu queria justamente... por que eu perguntei isso, Baldo? Porque eu sabia desse movimento, você já tinha meio que me sinalizado, né, esse movimento que vocês fariam. Eu acho ótimo que o brasileiro esteja mais à frente, mais junto. Eu acho a proposta boa. Mas eu acho que esse episódio ele serviu também para a gente perceber isso. Como é que fica a relação entre a BEFSE Nacional e a BEFSE Baixada? Porque, tudo bem, nós somos um grupo pequeno, ainda não é um grupo consolidado, nós estamos ainda em fase de articulação, né? Mas, assim, e também foi uma coisa proposta específica para a diocese, né? Mas, assim, isso eu entendo tudo perfeitamente. Mas eu acho que ele também sinaliza para a gente tentar pensar um pouco como vai ser a nossa construção com a BEFSE Nacional. O que de repente vai direto, o que de repente pode passar por aqui, como é que fica, né, essa relação. Eu não estou querendo ser cri-cri, nem crítica do que vocês fizeram. Eu acho que precisava ser feito. E vocês fizeram. E eu acho que foi um momento importante, porque a gente sabe, né, que precisa do engajamento da diocese, né, de algum engajamento precisa. Mas como é que ficam assim, porque senão a gente fica no nível operacional, né? Eu não entendo que nós sejamos o nível operacional quando a gente se constituiu. Eu entendo que nós sempre tentamos aqui ser dialógico e propor, e estar também no nível estratégico. Se eu estiver enganada, eu coloco aqui na discussão se eu compreendi errado. Sabe o que acontece? É fogo, né? A coisa foi questão de oportunidade. Sabe quando é que foi a reunião com o bispo? Né? Foi agora, dia 28 de junho, né? E a participação do Eduardo no pacto também foi assim. Não estava para ser o Eduardo que conferiria, né, a palestra sobre nova educação. Então foi uma coisa muito, muito rápida, né? E que, de certa forma, mesmo que caramba, é bom submeter ao núcleo, né, uma coisa que está vindo da BEFSE, né? Não teria tempo hábil, sabe? Enfim, mas foi assim. Não, eu entendo Foi isso. assim. Eu entendo que foi uma questão de timing, eu entendo isso, mas eu acho que isso foi bom, porque isso traz também essa questão, essa discussão. Como a Luísa falou, provavelmente se tivesse vindo para cá, a gente ia propor que, além da juventude, tivesse as mulheres. É só nesse sentido, entendeu, Baldo? Lembrando que o projeto é para dentro da diocese, né? E as mulheres, elas vão estar
já inclusas em todos os grupos de pastorais, que, por sinal, a grande parte são mulheres. Né? Enfim, mas vamos lá. Fala, Inácio. Não, eu ainda continuo, não é questão de crítico, mas eu também ainda continuo assim, onde é que a gente como grupo, né, como núcleo, se encaixa nesse projeto, tá? Porque eu não estou vendo a gente se encaixar nesse projeto. E vou voltar a uma questão que foi da última reunião, quando nós fomos fazer os nossos grupos temáticos e que falaram que não era para ir para frente, porque tinha que colocar no grupo para ver se mais gente assumia, não assumiu e morreu tudo. Inclusive o que foi tirado naquela última reunião, sobre a questão dos grupos de trabalho. Né? Então, acho que uma coisa é consequência da outra. Tá? Essa consequência da gente estar agora assim, né, voando nesse projeto, é uma consequência daquilo que acho que tem uns 2 meses ou mais que nós fizemos a reunião para formar os grupos de trabalho, para a gente se desenvolver, e não se desenvolveu. Né? Eu acho que são 2 coisas aí. Eu não eu senti isso na época, inclusive eu forcei não, mas eu era a favor de que a gente fosse, né, com aquele grupo que tinha assumido aqueles grupos de trabalho, a gente desenvolvesse o trabalho e as fosse colocado e as pessoas viessem atrás. E nada disso foi feito por nós. Então, eu acho que também isso é uma consequência disso que aconteceu, né? A gente agora está voando e não sabe o que... Tá? Agora, fico preocupado também porque é o seguinte, você sabe, se a diocese assumir, a sua diocese vai assumir a questão. Não é bem esse problema, né? Mas vai passar por cima da gente também, como grupo, como núcleo. Então, essa preocupação da Conceição é importante. É importante por quê? Porque estabelece, porque fica assim, nesse processo todo, inclusive, tanto por parte da Diocese como por parte da BF Nacional, do movimento nacional, a gente não existe. Nós não estamos existindo nisso daí. Né? Tudo bem, você é representante, mas é você que está lá, né? Não é como representante. E a gente está por fora. Agora, eu não sei como enfrentar isso aí, agora também realmente eu não sei, né? Eu entendo as preocupações de vocês, né? Porque realmente faltou uma conversa anterior, né? Mas a conversa está sendo agora, né? E eu estou encarando tudo com muita tranquilidade, porque a diocese, né? Ela é quase um mundo à parte, né? E vale a pena a gente contar, eu estou falando da economia de Francisco, né? E claro, vale a pena a gente contar com a diocese para que esse assunto ganhe força internamente. E o nosso núcleo, vai continuar existindo, na minha opinião, né? Nossa, não tenho dúvida nenhuma. Né? Inclusive, o que a gente puder apoiar esse projeto, né? Com tranquilidade, a gente pode e deve apoiar, na minha opinião. Né? Agora, é assim, quem é o líder do nosso núcleo? Quem é o coordenador? Não tem. Você vê se eu não puxo, vamos fazer uma reunião, a gente vai ficar um ano sem reunião. Entendeu? Não, então, o que mais, sabe? Se por acaso eu não propõe alguma coisa, eu não vejo ninguém propondo. Essa estrutura que foi discutida na reunião passada, o Inácio está certo, né? Foi colocada no grupo, eu coloquei lá, ninguém se manifestou. E ninguém também estimulou. Vamos fazer isso. Então é assim, né? O que, de certa forma, eu particularmente estou tentando, né? É justamente fazer um trabalho, né, que fortaleça o todo, inclusive o nosso núcleo. Né? E volto a insistir que tudo isso foi motivado, né, por conta de uma reunião da ABF com a Diocese, né? Em que essas ideias todas, né, surgiram inspiradas pelo que foi apresentado na CNBB, né?
e que, de certa forma, até agora, a coisa está indo bem, né? E eu não vejo problema nenhum, sinceramente, né, de caminhar dessa forma. Enfim, se eu mesmo tiver, eu sou um ingênuo também, imagino, né? Se eu reparasse que houvesse algum risco, né, e nossa, haver alguma coisa assim diferente disso, mas uma grande âncora que eu acho que nós estamos contando é o Eduardo. O Eduardo é uma pessoa que tem uma visão muito ampla de como a coisa está acontecendo, tanto na ABEFS em nível nacional, como CNBB, sem CNBB, nos diversos movimentos, né? E, e a vinda do Eduardo, né? Para dar esse reforço assim, na condução desse assunto em nível regional, em especial na Diocese de Santos, nossa, eu achei assim estratégico e vital. Você sabe, porque eu me sinto competente para isso, sinceramente. Né? E no grupo aqui, né? Eu não vejo alguém que também que tome alguma iniciativa, sinceramente. Né? Mas, enfim, entendo perfeitamente as críticas, né? As preocupações, né? Mas eu acho que a gente deve caminhar, sabe? Deve caminhar e vamos tocar aqui. Foi uma grande abertura, né? Uma outra possibilidade que se abriu, na minha opinião. Fala, Inácio, fala. Não, só quero dizer o seguinte, a minha crítica não foi uma crítica pessoal, Não, a sim. você principalmente, Sim, mas uma sim, crítica sim. ao grupo, Sim, inclusive eu incluído nesse grupo, exatamente pela falta de continuidade do que nós estávamos fazendo. Só um momentinho. vai lá, Síndico, síndico. problemas de síndico. É o síndico, Bom, pessoal, tá Ô, aberto aí. Paulo, Ô, Pascoal, pois não. seguinte, eu acho que a preocupação da Conceição é muito válida. A gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar subordinado à ABF Nacional e nem à Diocese, né? Acho que não tem que ter ficar pendurado aí, né? Sim. Mas eu também reconheço, como o Inácio falou, que nós não temos tomado iniciativa das coisas. Então, eu acho que esse trabalho, tudo bem, vamos levar né, participar na medida que for possível desse trabalho que foi elaborado por você e pelo Eduardo Brasileiro, e esperar que, com o tempo, a gente consiga ter um grupo maior, mais interessado, enfim, que tenha propostas, né? Outra coisa é que não fique isso muito ligado só à Igreja Católica, né? Eu fico muito preocupado com isso, né? CNBB, a BFC Nacional, a Diocese, daqui um pouco viram, né, um locus muito particular. Eu acho que a Isso gente mesmo. precisa dar um jeito de abrir isso, né, para todo mundo. Foi a minha grande preocupação naquele curso, né, era abrir, né, não havia nenhuma restrição, absolutamente nenhuma participação, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Agora eu acho que provocar, né, os padres e enfim e o pessoal da Igreja Católica de Santos, acho que também vale, porque eu vejo os padres muito parados também, né? Assim. A maior parte deles não toca nos assuntos fundamentais do Brasil, né? Mas eu acho legal, vamos tocar isso aí, mas com essas observações, né? Cuidado para a gente não ficar subordinado à BES Nacional, né, a ter que ficar pedindo licença para a diocese. Agora, o que a gente quer é o apoio da diocese, claro, a diocese é importantíssima, né? Mas eu acho que isso é aquilo que nós falou. A, 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 a origem disso tudo é a nossa falta
iniciativa, né? Eu acho que isso é verdade. Mas vamos lá, vamos ver como é que as coisas... Né? Ô Pascoal, só para você ter uma ideia, tem um padre lá da Assunção que ele quer voltar para a missa tridentina. Está nessa situação. Como é que é o negócio? Está uma briga... Hã? Ele quer o que eu não entendi. Voltar ao rito tridentino. Ah. A celebração da missa em latim, de costa para o povo, não sei o quê, e está uma briga tão grande, que, tipo assim, os fiéis é que tem que se adaptar a mim, não eu aos fiéis. Você vê o nível da coisa, como é que anda. Outro dia eu fui na missa aqui no Coração de Jesus, o padre falou, olha, quem foi em outra religião, que teve participou de algum culto de uma outra religião, não pode comungar. Entendeu? Tá assim, o nível aqui. Eu acho que... Então é importante. Eu achei importante você falar essa questão de não ficar restrito à religião católica, né? Era uma coisa que tinha pensado também e acabei não falando, que é abrir para a questão da interreligiosidade. Inclusive é o movimento do Papa. É ser interreligioso. Claro, o objetivo dele é o mundo, né? São as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo, e não, né, um grupo, né? Vai acabar em 5 minutos aí. Isso. Aliás, a encíclica dele, como é que chama? O Silvio, que é especialista, é Fratelli Tutti, não é isso? Fratelli Tutti. Tá certo? Acho que isso aí diz tudo, né? Esse título aí já é... Ô, Luísa, você quer falar agora ou vamos trocar de sala e você fala depois? Acho que tem que trocar de sala. É melhor trocar de sala. Temos ainda 4 minutos. Eu pedi também, mas a Luísa pode... Desculpa, Silvio. Caramba, tudo bem. Não, mas tudo bem, Luísa. Pode falar. É melhor a gente trocar de sala já, porque aí não tem interrupção. Então tá, vamos lá. Vamos trocar de sala, pessoal. Por favor, tá bom? Pega lá o segundo link. Eu estou na... O Silvio tinha pedido, não sei antes. Sim. Tá. Desculpa. Já está todo mundo aí? Conceição? Eu acho que a Conceição, ela saiu, que ela tinha que buscar um... Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ela está. Ela ia para o celular. Tá bom. Ok. Bom, vamos recomeçar, então. A Luísa estava com a palavra, né, Luísa? Agora, olha, eu queria pedir o seguinte, quem não estava no começo, né? Eu vou ter uma reunião às 18 horas, né? Então, eu tinha falado até que meu limite seria 4h30, né? Mas se porventura tiver que ficar até 15 para as 6, mais 15 para as 6, mais do que isso, infelizmente, não vai dar. E tem outros assuntos aí que eu gostaria de falar que é mais no nosso núcleo mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Luísa, por favor. O microfone, por favor, Luísa. Microfone. Bom, primeiro concordo bastante com a observação que o José Pascoal fez. A gente realmente precisa pensar e ir além da questão do pessoal, dos católicos, né? A gente não pode deixar de observar que a igreja evangélica ela tem uma presença muito forte, particularmente nas periferias, nas áreas mais vulneráveis, e ela tem uma presença que muitas vezes se confunde com uma presença de trazer uma condição de bem-estar para a população que o Estado não está fazendo e que nós, depois de 34 anos, com 2 papas extremamente conservadores, que optaram muito mais pela instituição do que pelo rebanho, vamos assim dizer, que ninguém nos ouça, a gente tem muita preocupação, sim, porque nós temos muitos e muitos padres que foram formados nessa formação dada pelo João Paulo II, pelo Ratzinger, né, que Bento XVI, foram
34 anos, gente. Então, a gente vai pegar muito Papa avesso a qualquer participação de pessoal da periferia, moradores de rua. O padre Lancelotti, ele é um ponto fora da curva. Então, a gente sabe que vai contar com isso, né? E eu acho que Santos, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, eu morei 15 anos em Brasília, eu ficava assim, Brasília é uma bolha, né? Isso é mesmo. A gente tem, em alguns momentos, uma população de rua, mas ela não mora lá. Ela vai lá em épocas de festa, carnaval, Páscoa, Natal, Dia da Criança, coisa e tal, tudo, né? E Santos tem uma população de rua todo dia, toda hora, e que aumenta. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar problemas de falta de apoio, de falta de, algumas vezes, até mesmo de solidariedade, a depender com os grupos com quais se trabalha, né? E é muito importante também a gente tirar uma visão que foi muito dada por alguns evangélicos, né? Porque não existe o evangélico, existem os evangélicos, né? A Flor de Lis hoje está lá com o mandato dela pendurado, porque mandou matar o marido, né? Então, a gente sabe que a gente não fala com um grupo só, a gente fala com vários grupos, e a minha experiência tem sido de que esses grupos evangélicos, em algumas comunidades, eles são, vamos dizer assim, os primeiros a receberem aqueles que chegam, aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão mais fragilizados. A gente vai numa missa, fica até meio enjoado, né? Porque a gente não pode conversar com ninguém, não pode participar de nada. E os cultos evangélicos, pelo menos, eles trazem alegria e muita participação. Então, a gente tem que verificar isso também. Acho que a formação que nesse primeiro momento foi colocado, ela vai muito além, mas ela tem que começar em algum lugar. Sabendo que, em alguns lugares, especialmente dentro da igreja, a gente vai encontrar muita resistência. Obrigada. Silvio? A gente acaba ficando batendo nas mesmas questões aqui, né? Mas eu queria pensar o seguinte, né? Que a ABEFSE, quando ela começou, eu tive no evento que criou a ABEFSE na PUC de São Paulo. Eu acho que o Pascoal estava lá também. Estava, sim. Não é? Excelente evento. Então, o que acontece? Tinha tudo ali menos padre. Tá? Tinha muito poucos padres, tá? Apesar de ser a Universidade Católica, apesar de ser uma motivação baseada no Papa Francisco, né? De lá para cá, o que tem acontecido? Eu acho que o pontificado ele tem se firmado, apesar de toda a resistência interna da igreja, né? E há uma estratégia da CNBB de pôr em marcha o pontificado e as propostas do Papa, né? Então, o que eu queria entender aqui é o seguinte, que antes dessa conversa e dessa articulação de Ubaldo e de Brasileiro, que são dois catolicões, não é? Antes disso, a própria ABEFSE, ela foi perdendo essa característica de ser plural, né? Da maneira como a gente tinha aqui o curso de formação que o Pascoal levou, quer dizer, esse núcleo já foi muito forte na proposta, né? A pandemia que nos avassalou aqui, não é? Então, o que eu queria pensar é o seguinte, vamos ser honestos, nós ficamos fora do projeto, nós aqui, que estamos aqui presentes aqui, outros companheiros, né? E com todo respeito, Baldo, eu entendo o senso de oportunidade que você e Brasileiro tiveram, né? Mas isso é já uma estratégia de aliança entre a ABEFSE e CNBB. Eles só estão repercutindo aqui na Baixada Santista uma lógica que tem acontecido. Então, a ABEFSE ela tem se aproximado e ela tem sido plasmada pela eclesialidade. Isso é importante a gente perceber e até fazer uma autocrítica aqui, ou uma opção, se de fato a gente vai estar marginal num processo, tá certo? Considerando, inclusive, que nós temos o Fórum da Baixada, nós temos outros fóruns interessantes e que tem o nosso perfil, não é? E que eu acho que
é fundamental, sim, aprofundar a questão, não só na Diocese de Santos, mas na Igreja do Brasil inteiro, e queira Deus que isso aconteça efetivamente. Mas a gente tem que ter muita clareza. Nós já não somos mais os protagonistas dessa estrutura. Nós passamos a ser coadjuvantes. Se a gente topar esse papel, maravilha, não tem problema nenhum em ser coadjuvante, até figurante. Mas eu queria registrar acidamente até, desculpe falar, mas essa análise do que está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, aí, com muita amizade, com muita fraternidade, mas é claro que é uma estratégia nacional que tem repercussão local, né? E aí a gente vê como é que a gente vai reagir a isso. E é isso que eu queria colocar. Posso falar um pouquinho? Oi, Lara. Pode sim. Boa tarde, amigos, até porque eu preciso sair da reunião. Eu estou achando, assim, de uma clareza essa reunião, que é tudo aquilo que estava meio escondido, ou que eu não tinha entendido direito, porque eu peguei um processo já em meio... Estive no primeiro dia da reunião, no ato da formação, junto com o Sérgio Storch, com o Nori, né? E depois parece que se perdeu, mas que nem o Silvio, acho que é Silvio, né, Silvio? Falou? A própria pandemia fez isso conosco. Então, o que eu vejo é que está faltando uma calibragem mesmo entre a interlocução nacional, a diocese da nossa cidade e o nosso grupo, né? Essa interlocução, essa espacialização, as estratégias que nós vamos trabalhar, ou dependendo do papel que a gente aceitar, que o Silvio falou, estava faltando realmente uma capilaridade mínima nossa como grupo em todo esse processo nacional. Então, assim, eu vejo assim, eu entendo a fala sua, a da Conceição, a do Antônio, todo mundo que comentou. Eu acho que é pertinente a nossa visão, ela é clara, e enquanto grupo, aquilo que a gente decidir, nós vamos caminhar. Eu penso que nós estamos envolvidos em muitos projetos, não estamos dando, eu pelo menos, não estou conseguindo acompanhar tudo como eu gostaria, na verdade, né? Gostaria de ter mais tempo para estudar, para escrever. A gente está num processo meio de muitas reuniões, muitas participações, mas eu acho que o mais importante está acontecendo agora, exatamente nesse momento. Esse entendimento, esse entrosar de visões, de plenitude, de amplitude. Eu acho que nós estamos caminhando bem. Me coloco à disposição daquilo que nós formos decidir para a nossa região, para o bem do próximo, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, os nossos princípios. E peço licença que eu preciso sair da reunião. Tenho outras reuniões e vou trabalhar no período da noite, né? Vou dar aula, preciso tomar um banho e tomar um café. Meus amigos, grande alegria encontrá-los aqui. É uma honra participar desse grupo e gradativamente a gente vai trilhar o caminho. Pode ter certeza. Nós jamais vamos ser coadjuvantes no nosso espaço. Nós somos protagonistas, embora tenhamos um norte meio que vem vindo, mas a gente vai adequar eles, vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Obrigada, uma beijoca para todo mundo. Obrigado, Lara. Valeu. E aí, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Não, eu acho que só uma sugestão, né? Eu já comentei isso. Alguns anos antes do padre Valdemar do Vale Martins, acho que era assim que chamava o nome todo dele, né? Ele era reitor da Unisantos e ele me convidou para falar. Ele conhecia alguns padres que topavam, não desses que o Inácio falou aí, né? Que fazem propostas indecorosas, mas e aí na hora da homilia, sabe o que acontecia? O padre não falava absolutamente nada. Ele saía, falava: olha, no meu lugar vai falar o professor Pascoal, né? Então, acho que isso é o tipo da coisa que a gente pode fazer se a gente encontrar, sei lá, 2, 3, 4 padres, e claro que não é só o Pascoal, né?
Todo mundo que se interessar. E que não precisa pedir licença para o bispo, não precisa pedir licença para o brasileiro. Acho que é uma atitude, olha, aqui é a economia de Francisco e Clara da Baixada Santista, né? Então, por exemplo, né? É uma coisa, eu queria saber da opinião de vocês sobre isso, se a gente pode, né, se vocês descobrirem algum padre, porque hoje o único padre que eu me atreveria a conversar com ele é o padre Toninho, né? Quem sabe o padre Toninho topa. Os outros eu não conheço, eu frequento muito pouco a igreja, então, enfim. Ok. Valéria, você quer falar alguma coisa, Valéria? Você não falou nada, por enquanto, Tomil também, o Ricardo, gostaria de fazer algum comentário? Para a gente completar a roda? O Baldo, posso falar um pouquinho? Lógico, por favor. O Baldo... Eu só queria que no comentário dos companheiros e companheiras fosse incluído se acharam boa a ideia ou não, né, da gente ir falar aí, fazer a homilia no lugar do padre, né? Então, só um pouquinho, Tomil. Isso aí era uma coisa que tinha na época da campanha da fraternidade, né? Houve um tempo em que acontecia isso. Os leigos faziam as homilias, né? Aos domingos faziam. Agora acho que isso acabou. Isso não tem mais, tá? Inclusive durante a campanha da fraternidade. Só uma explicação do que acontecia. Então, esse tempo, a gente se encontra raramente, na verdade, né? Desde que eu comecei a participar, né? E a gente não pode perder tempo, né? Porque, poxa, é muito precioso esses nossos encontros, não? Então, eu estava vendo que o Baldo apresentou umas propostas, não? Eu estou na condição agora do agir, né? Das tarefas, tudo bem? Eu não estou com essa preocupação, não, de ser vanguarda, de ser o protagonista do processo, entendeu? Eu acho que esse processo, ele, na medida que você começa a agir, não, o movimento vai dizer algumas coisas, entendeu? Quem está com a gente, como se... então, eu acho que se é oportunista, não. Então, eu acho que eu estou naquelas das tarefas. Na hora que eu vi o Baldo apresentando, eu falei assim, poxa, vamos começar a dividir, né? As atividades, vamos ver aqui quem vão ser os animadores, quem vão ser... Eu falei assim, vai chegar a esse nível e eu acho que vai ser bom isso, e a gente termina rapidamente, né? Então, eu saio dessa... Daqui a pouco vai terminar a reunião, o que de concreto foi tirado? Eu acho que no começo estava indo bem, tá? Eu não me importo com essas questões de ser tarefeiro. Antigamente, no movimento estudantil, tinha a vanguarda e os tarefeiros, né? Então, essa coisa de ser tarefeiro, de ver, né, de ir para a ação, não me incomoda, não, viu? Eu estou no momento do agir. Então, você se reuniu lá com o pessoal, então, parece tirar algumas questões para serem executadas, não? Eu acho que a gente deve colocar isso, ver de que forma nós vamos se engajar. Tá? Então, só isso. Ok, Tomil, obrigado. Valéria, gostaria de comentar alguma coisa? Não? Você que sabe. Oi. Oi, Valéria. Então, eu andei falando no chat. Ah, é mesmo? Puxa vida. Só que ficou no outro link. Ai, caramba, perdi tudo, olha. Puxa vida. Perdeu. Então, eu falei assim que eu acho que o nosso núcleo ele deu uma esfriada depois da perda do Célio e do André. Eu acho que a gente deu aquela desanimada. Ele que dava uma força maior para a gente, né? Então, acho que um pouco foi isso também, que a gente deu uma estagnada, digamos assim.
e eu perguntei no chat se não teria como a Diocese de Santos ela distribuir algum tipo de e-mail, disparar algum e-mail, alguma coisa, para as outras comunidades, porque os padres que eu conversei aqui em Peruíbe, o pessoal não tem conhecimento da economia de Francisco e Claro. E se isso é uma coisa que está acontecendo a nível global, como que eles não sabem o que acontece dentro da própria igreja? Então, eu sinto também uma falta de engajamento da própria área eclesiástica. O que poderia ser feito a esse respeito? E eu concordo com o Pascoal, que a gente, de vez em quando, tem que fazer a homilia para o padre. O que poderíamos fazer? Vamos completar. O Ricardo quer falar alguma coisa? Daí eu faço uns comentários gerais aí. Nós já estamos quase aí no limite. Rapidinho, porque realmente essa história de a gente discursar, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. O que eu acho importante para o grupo é aquele sentido de bando, quando chega um leão, uma leoa, todo mundo se cheira e a gente sentindo que as pessoas estão vivas, que estão participando de uma forma ou não, tudo se fortalece, entendeu? O bando, o grupo fortalece. Eu coloquei ali o encaminhamento do meu projeto, já gastei sozinho mais de 10 mil reais nele, e até o final desse mês eu devo estar com meu aplicativo para que a gente possa fazer alguns outros movimentos no grupo para experimentar essas trocas de economia, vamos dizer assim, tá bom? Era só isso que eu queria falar. Eu queria falar rapidinho. Conceição, fale. É mais numa sugestão, entendeu? Grupo todo. Eu achei ótimas as considerações, mas eu acho que são duas coisas. O movimento com a Diocese, porque é um movimento que já foi startado, já começou, e eu acho que agora é o momento de esperar a resposta deles em relação à proposta que o Brasileiro e o Baldo fizeram, e aí incluir essas coisas que a Valéria está dizendo, eventualmente a proposta do Pascoal. Mas o que eu acho que a gente já tinha tirado lá atrás, e é isso que o Inácio colocou no início, é que a gente tinha aqueles grupos, né, o Baldo, que a gente seguia o mesmo grupo da BEFSE, o grupo de intercrenças, o grupo de educação, articulação, se eu não me engano, enfim, eu acho que a gente tem que recuperar aquilo. Eu também não estou preocupada se eu vou ser tarefeira, se eu vou ser estrategista, mas eu estou preocupada no sentido de que se eu for tarefeira, eu vou estar fazendo alguma coisa que de alguma forma eu fui consultada e eu me sinto realmente participante. Então, assim, no fato, eu achei super válida a proposta de vocês. A minha crítica não é a proposta de forma alguma. E nem chega a ser uma crítica, na verdade foi uma dúvida, uma grande dúvida, porque eu acho que nenhum de nós tem clareza ainda de como vai ser esse movimento. Agora, eu acredito que nós somos um grupo forte, que temos essa coisa em comum, esse ethos da preocupação de construir uma coisa diferente em termos de economia e de educação, que é urgente, porque a gente está aí com mudança climática, eu estou aqui morrendo de frio no meio da chuva. Então, por último, eu acho que a gente tem que consolidar os nossos grupos dentro daquilo que a gente estava fazendo e queria comunicar ao grupo que eu já fiz 3 reuniões sobre a horta, a gente está encaminhando, o trabalho com a comunidade não é fácil, a gente está num processo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a horta comunitária lá no Arte no Dique, que foi uma proposta que eu já tinha feito. Então, quer dizer assim, não está parado. Tá? Agora, os tempos não são os tempos que, infelizmente, a gente gostaria. Então, tem essa atividade, tem a atividade já feita do que o Pascoal fez com a Unisantos, mapa da desigualdade. Tem esse movimento todo do Baldo com a Diocese, que eu acho que é válido, a BFC, enfim. E eu acho assim, que as coisas, apesar de todos os problemas, houve sim avanços. Então, eu queria demarcar isso para a gente não sair daqui, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. E eu acho que agora é mais a gente ter uma organização interna. Então, eu proponho que na próxima reunião a gente já venha com essa cabeça.
de como a gente vai se encaixar nos grupos para propor coisas e fazer coisas de curto, médio e longo prazo. É isso. Aliás, eu queria aproveitar a fala da Conceição e perguntar ao Baldo se você tem alguma ideia, talvez o meu amigo desconhecido possa ajudar, o Tominho, sobre como é que está o trabalho na Unisantos lá, sobre o mapa da desigualdade. Isso foi deslanchado, enfim, foi iniciado? Você tem alguma resposta? Não tenho nenhuma informação, viu? Oi. Eu não tenho nenhuma informação. Eu fiz um contato, né, com a Mônica, né? E da gente trabalhar juntos e tal. Ela ficou depois de falar com o grupo dela, né, de pesquisa. E ficou nisso, entendeu? E foi quando, na semana passada, o professor Medina, na reunião com os professores, ele falou assim, olha, precisamos pensar sobre a questão da economia de Francisco aí e tal. Eu falei, poxa, estamos aí, estou participando, né? Falta um engajamento maior, né? Porque não estou participando em nome da universidade, né? Estou participando como pessoa física, né? Entendeu? Mas, então, com relação ao mapa, eu não tenho nenhuma informação. Ok, bom, nessa brincadeira já conversamos um pouquinho sobre 2 outros pontos da pauta, que seria a horta, né? A Conceição já deu o informe. O mapa de desigualdade, eu ia também fazer uma pergunta para o Tomil, mas de qualquer maneira, eu vejo assim, com grande esperança, essa reunião que a gente pretende fazer com a universidade para tratar desses diversos assuntos, sabe? Coisa que eu imagino que, assim que a gente conseguir fazer aquela reunião de alinhamento com a diocese, né, sobre esse projeto, a gente já consiga emplacar alguma coisa, né? Agora, pessoal, olha só, o nosso grupo, ele até que é bem diversificado, né? Embora o pessoal não participe muito, né? É mais esse núcleo duro aqui que está sempre mais à frente dos assuntos, né? E nas discussões, nas reuniões, né? Mas lembrando que nós estamos à frente dos evangélicos, né? No nosso grupo, tá certo? O Diogo, a Fernanda, ambos estão à frente dos evangélicos, né? E toda hora a gente está tentando chamá-los para participar, né? Fora o sindicato dos bancários, né? Tem o sindicato dos arquitetos, enfim. Até que é um grupo forte, que nem a Conceição falou. O que está faltando mesmo, né? Era mais uma participação mais incisiva, vamos dizer assim. Todas essas pessoas estão envolvidos em muitos movimentos, né? E cada qual também nas suas entidades já tem os seus compromissos. Agora, olha, a questão de igreja, pessoal, a gente já conversou isso, sabe? Cada reunião se repete, para mim isso já está pacificado, né? Que nós não temos esse objetivo de pegar e circunscrever todo esse trabalho à Igreja Católica de forma nenhuma, né? A gente já afirmou bem isso, sabe? Agora, o que falta é justamente como é que a gente faz que outras igrejas, outros movimentos, outras entidades também entrem, né, no nosso núcleo, na nossa articulação, para a gente poder avançar cada vez mais, né? Sabemos que a diocese é conservadora, isso daí é evidente, né? Até as pedras sabem, não é? Tá? Agora, se vocês querem saber, tem um padre que está envolvido com o pessoal. Não é só falar dos tradicionalistas, né? Agora, quem quiser ver uma missa em latim, tem uma vez por semana aqui na São Paulo Apóstolo, né? Que não é uma coisa assim que está em todas as paróquias, mas tem gente
entende que é interessante que esse rito continue, né? Se vai ter na Assunção também, não sei, mas na São Paulo Apóstolo, com certeza, uma vez por semana tem, ou uma vez por mês, não sei, né? Mas a orientação da igreja no mundo, não, é que seja feito tal e qual a gente está acostumado, né? Agora, eu não tenho teoria de conspiração nenhuma, sabe? Nossa, não, que de repente a diocese pode encampar, não, que de repente a BEFS quer encampar. Olha, gente, é assim. Vamos tranquilizar. Não tem nada. Eu não tenho medo de nada, sabe? Sinceramente, eu me envolvido com um monte de movimentos, né? E é assim, aqueles que estão mais tempo lá dentro desse movimento, tal pessoa, assim, tal movimento, é assim, eu queria mais nesse momento estar celebrando com vocês, né, essa proposta junto à Diocese, que na minha opinião está excelente, não sei se vai emplacar, não sei porque nós não tivemos nenhum retorno ainda, e vamos ter, né? Mas eu vejo com muito bons olhos para fortalecer todo esse trabalho que a gente está buscando desenvolver. A gente sabe que a estrutura da diocese, né, também para esse assunto, ela uma vez aderindo, né, de uma maneira mais incisiva, como eu já falei, seria fantástico, né? A Valéria perguntou, né, a questão como fazer para chegar à economia de Francisco, ao clero, que realmente a grande parte desconhece. A grande parte. E eu não vou aqui aprofundar essa análise, que tem muitas variáveis. Tá? Tem muitas variáveis. Então, assim, mas quem sabe, agora, por esse projeto, a coisa comece a andar de forma mais consolidada, mais forte, enfim. Né? Vamos ver. Ubaldo, tem data para a primeira etapa? Então, na proposta, seria já em setembro, né? Mas todo o projeto em si, nós estamos tentando marcar essa reunião, né, para ver qual a repercussão, o que eles acharam, né? Se é por aí o que eles estavam imaginando, e começar assim a definir melhor, né, como é que seria feita a implementação do projeto. Nós podemos tentar, não tem problema nenhum a gente convidar, por exemplo, a Unisanta, que aliás está escrito no projeto, né? Isso, na sua... A Unisanta, a Fernanda, o Diogo, enfim, e quem mais a gente lembrar, né? Sim, com certeza. Lembrando que esse projeto ele foi concebido para dentro da Igreja Católica, dentro da Diocese, né? Mas até tem uma etapa lá, que eu até coloquei para vocês também, e chega num ponto, não, que a coisa se abre também, né? Enfim, mas vamos ver. Eu espero que o projeto seja aprovado. Se for, eu acho que vai ser um grande estímulo, né, para que esse assunto seja desenvolvido aqui na região, no seio da igreja, né, da diocese, e vamos fazer as articulações que a gente puder, né, chamando para o nosso núcleo, né, todos esses movimentos, até para uma participação mais forte, né? Enfim. Bom, pessoal, já são 5h30, né? Eu gostaria de já tentar definir com vocês uma nova data, para justamente a gente retomar aí o assunto até da organização do núcleo, né? Eu vejo com muito bons olhos, né, que a gente retome esse assunto, com certeza, né? Ubaldo? Oi. Esse material você vai disponibilizar para a gente? Essas duas? O primeiro e o relatório da reunião eu já disponibilizei, tá? Mas eu posso disponibilizar de novo. O projeto... disponibilize. O projeto ainda não, porque está no âmbito ainda dessa conversação, né? Eu só fiz essa apresentação para vocês terem um mínimo de ciência a respeito do que está acontecendo, né? Tá? Mas eu prefiro aguardar aí a repercussão, a devolutiva por parte da Diocese,
essa reunião que deve acontecer, né? Para então a gente poder, de certa forma, divulgar. Então a gente não vai poder influir nesse projeto. Você quer influir de que forma? Não sei, apresentar, por exemplo, precisaria haver algumas coisas dessas coisas que nós conversamos, né? Então, tudo a seu tempo. Onde é que se inclui ou se não se inclui. Tudo a Só seu isso. tempo. Na minha opinião, deixa haver uma consolidação do projeto, tá certo? Ver a repercussão, ver a divulgação. A gente não sabe de nada, não sabe nem... não é bem isso que a gente estava pensando, né? Entendeu? Então, deixa caminhar mais um pouquinho, daí a gente volta a carga, volta ao assunto, sim. Com certeza. Nem deu retorno ainda. Não deu retorno de nada. Foi antes de ontem que foi encaminhado. Né? Então, está muito incipiente ainda em relação à consolidação, à aprovação desse projeto. Né? Vamos ver. Baldo, você tem o nome das pessoas que estavam em cada subgrupo? Você tem essa memória? Tem, está lá no grupo, né? Eu posso resgatar, né? E dou uma requentada nele, modo de falar, né? Coloco de novo. Agora, eu queria sair de vocês, se vocês permitirem, com uma nova data já. Dá para a gente voltar a se reunir na próxima semana, que tem um monte de coisa que eu queria falar e, infelizmente, né? Outros encaminhamentos, outras iniciativas, né? Enfim. Tudo bem, para mim tudo bem. Semana que vem, quinta-feira, mesmo horário? Que dia que é a semana que vem? Vamos ver. Dia 19. Dia 19. Por mim, tudo bem. Os demais, será que poderiam? Para mim está ótimo, Valéria. Silvio, Tomil deu ok. Ricardo, tudo bem? Então tá. Beleza. Então, era isso, gente. Por hora, tá bom? Vamos caminhando, vamos ver se a gente consegue, então, retomar esse assunto da organização do núcleo, né? Na próxima reunião, beleza? Olha a minha marca lá e dá sugestão, sabe? Se alguém tiver. Eu acho que chegamos num ponto bem legal de marca. Que eu mandei no grupo do WhatsApp. Só para, se alguém tiver algum comentário, espero que tenham gostado. Beleza. Tá bom, então. Gente, obrigado aí. Se cuidem. Vamos conversando. Valeu. Obrigado. Gente. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. Até mais.